Este é um trabalho da disciplina Teoria da Produção Habitacional, onde analisaremos criticamente o edifício JK, ou Conjunto Governador Kubitschek. O grupo é composto por Felipe Sadi, Larissa Giese e Matheus Barbosa, e professor orientador é a Viviane Zerlotti. Este é um trabalho da disciplina Teoria da Produção Habitacional, onde analisaremos criticamente o edifício JK, ou Conjunto Governador Kubitschek. O grupo é composto por Felipe Sadi, Matheus Barbosa e Larissa Giese. A professora orientadora é a Viviane Zerlotti. Classificação da tipologia habitacional. O município de Belo Horizonte se enquadra no bacio hidrográfico do Rio das Velhas, que por sua vez integra a bacia do Rio São Francisco. Belo Horizonte não é banhado por nenhum grande rio, mas por seu solo passam ribeirões e vários córregos, em sua maioria canalizados. A capital é atendida por duas subbacias, Ribeirão Arrudas e Ribeirão da Onça, afluentes do Rio das Velhas. Em destaque na região centro-sul de Belo Horizonte, colocaremos ênfase no Ribeirão Arrudas e na Serra do Curral, que está localizado ao sul da regional. A área de estudo fica localizada no bairro Santo Agostinho, próximo à Praça Raul Soares. Sitiado acima do pequeno córrego Barro Preto, já canalizado, que deságua logo em seguida em um dos três maiores córregos de Belo Horizonte, o Córrego do Oitão, que está também em quase sua totalidade canalizado. O projeto foi feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer, datado de 1952. A construção foi feita pelo empresário Joaquim Rolle, com recursos doados pelo então governador Juscelino Kubitschek. No edifício deveriam funcionar, de acordo com o projeto original, um museu de arte moderna, repartições públicas e residência para alguns de seus funcionários, além de comércio e serviços. Uma grande área de lazer facilitaria o trânsito dos seus moradores dentro das dependências do próprio prédio. No total, cerca de 5.000 moradores habitam as quase 1.100 unidades existentes nos dois blocos do complexo. Abaixo apresentaremos alguns dos meios sociais e políticos em que o Brasil foi construído, no intento de elucidar o ouvinte como o direito à moradia é tratado desde o início da colonização, do momento em que o programa do edifício é concebido aos dias atuais. Temos a invasão portuguesa em 1530. Os europeus iniciam um processo violento de invasão às terras indígenas, promovendo o genocídio dos povos originários. Estabelecem também a divisão do território em capitanias hereditárias, faixas de terra administradas pela nobreza. Em 1850, temos a criação da Lei de 601, conhecida como Lei das Terras. Estabelece que a terra passa a ser adquirida através de compra e venda ou doação do Estado, não mais por posse. Entre os anos de 1889 a 1938, acontecem diversas lutas territoriais, principalmente no sertão do país, como exemplo a Guerra dos Canudos. Em 1930 a 1945, temos a Era Vargas, um processo de industrialização e migração de trabalhadores dentro do país, impulsionando a urbanização e o surgimento de vilas operárias. Na tentativa de fornecer acesso à moradia ao proletariado, são criados IAPs, o Departamento de Habitação Popular e a Fundação Casa Popular. Essas políticas habitacionais foram bastante criticadas pela sociedade conservadora, sobretudo sobre a classe média. Em 1952, temos a idealização do conjunto Governador Kubitschek, junto do projetista da futura capital do país, Oscar Niemeyer. Em 1964, temos o início da ditadura militar. Após o golpe, o atual governo cria o Banco Nacional de Habitação, BNH. O governo militar visava impulsionar o financiamento imobiliário e a construção de moradia para a população de baixa renda, baseando no sistema financeiro que endividara futuramente o país. Em 1970, se termina a obra do edifício JK. Em 1980, com as diretas já, temos a volta à democracia e surge aí o movimento de mutirões autogestionários, um sistema de gestão coletiva entre a comunidade e o Estado. Após esse período, temos início a diversas formas de tentar suprir a questão habitacional no país, como Minha Casa Minha Vida e a Casa Verde e Amarela, entre outros programas. A relação social dessa produção. Através de uma troca, o terreno foi cedido pela prefeitura e a construção ficou com o empresário Joaquim Rola. Sendo assim, apesar de possuir diversas intenções progressistas e o Estado fazer o papel de financiador e propulsor do projeto, a lógica se assemelha muito à prática capitalista de se produzir moradia, onde a parceria do Estado e a iniciativa privada
não estabelece nem cria contato entre os diversos agentes dessa produção. O arquiteto segue apenas como desenhista, o canteiro de obra é produzido pelo proletariado e o habitante da cidade apenas consome essa mercadoria. O conjunto visava atender a classe média, que crescia a passos largos em Belo Horizonte desde o fim da Segunda Guerra. Segundo as concepções de Niemeyer, ele abrigaria desde o morador unitário, que necessitava apenas de um pequeno espaço para morar, até as famílias solidificadas com filhos que careciam de um espaço maior para abrigá-las, e de lazer para seus filhos e para eles próprios. Seria uma cidade dentro da cidade, visto que todo o equipamento necessário para o cotidiano estariam concentrados em um mesmo local. Na verdade, esse projeto se revelaria anos mais tarde como utópico para o período, visto que nem Belo Horizonte nem a população estava preparada para compreender tal obra de gigante magnitude, que abrigaria cerca de 5.500 moradores, segundo informação do período. Uma fábula para a cidade, que ainda não havia chegado aos 400 mil habitantes e que respirava ares do interior, da conversa mansa e da cadeira na calçada nos fins de tarde. A idealização de um edifício inclusivo é parcialmente efetivada. Os limites da avenida da contorno é a área de maior interesse do poder público e, consequentemente, possui abundância de serviços necessários para a realidade urbana, como a facilidade de acesso à maior parte da cidade, com transporte público, primazia na urbanização e diversos serviços fornecidos pelo interesse da iniciativa privada e pública no possível lucro local, como shoppings, hospitais e supermercados. Entretanto, esse acesso traz pontualidades negativas, principalmente as atreladas à qualidade arquitetônica das unidades habitacionais. Unidade habitacional e tecnologia construtiva. O edifício JK é dividido em dois blocos. O bloco A, com 23 andares, e o bloco B, com 36 andares, somando ao todo 1.149 unidades habitacionais, de 13 modelos diferentes. Esse é, então, um dos principais charmes do projeto, a socialização que ele permite pela pluralidade de seus moradores. Entretanto, uma das principais falhas vistas hoje no projeto é o tamanho e a falta de iluminação das cozinhas, projetado como consequência do conceito do projeto para o conjunto habitacional já prover todos os serviços necessários. Essa ideia hoje, mesmo com o aumento crescente do uso de aplicativos de delivery de comida, é vista como uma falha pela cultura e o modo de morar atual. Unidade habitacional e tecnologia construtiva. O edifício JK é dividido em dois blocos. O bloco A, com 23 andares, e o bloco B, com 36 andares, somando ao todo 1.149 unidades habitacionais, de 13 modelos diferentes. Esse é, então, um dos principais charmes do projeto, a socialização que ele permite pela pluralidade de seus moradores. Entretanto, uma das principais falhas vistas hoje no projeto é o tamanho e a falta de iluminação das cozinhas, projetado como consequência do conceito do projeto para o conjunto habitacional já prover todos os serviços necessários. Essa ideia hoje, mesmo com o aumento crescente do uso de aplicativos de delivery de comida, é vista como uma falha pela cultura e o modo de morar atual. Unidade habitacional e tecnologia construtiva. O edifício JK é dividido em dois blocos. O bloco A, com 23 andares, e o bloco B, com 36 andares, somando ao todo 1.149 unidades habitacionais, de 13 modelos diferentes. Esse é, então, um dos principais charmes do projeto, a socialização que ele permite pela pluralidade de seus moradores. Entretanto, uma das principais falhas vistas hoje no projeto é o tamanho e a falta de iluminação das cozinhas, projetado como consequência do conceito do projeto para o conjunto habitacional já prover todos os serviços necessários. Essa ideia hoje, mesmo com o aumento crescente do uso de aplicativos de delivery de comida, é vista como uma falha pela cultura e o modo de morar atual. Orientação técnica. Há pouco mais de um mês, no dia 27 de 4 de 2022, o conjunto habitacional Governador Juscelino Kubitschek foi tombado definitivamente como patrimônio cultural do município de Belo Horizonte, após anos de luta de seus moradores. Com a decisão, será garantida, por meio da política de preservação, a condição de conservação do imóvel e acesso à lei de incentivo à cultura para, entre outras, a inscrição de projetos de recuperação de imóveis. Entretanto, por conta do tombamento, um dos principais pontos de modificação do edifício, na maioria das tipologias, que é o tamanho e a falta de iluminação das cozinhas, irá se perpetuar, mas nada que tire a felicidade dessa conquista para os moradores.